Um dos maiores mistérios da Bíblia e que é discutido por centenas de anos será revelado neste magnífico estudo. Você vai se surpreender com estas descobertas de qual era a real forma da serpente que enganou Adão e Eva no Jardim do Éden. E se este canal está sendo importante na sua vida espiritual, eu te convido a deixar o seu like para ajudar a fortalecer o canal a trazer mais conteúdos como este para você. E se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum vídeo, ok? Em Gênesis, no capítulo 3, versículos do 1 ao 4, diz: Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse, não comerás de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis. Talvez este é um dos temas mais questionados e debatidos entre teólogos e buscadores da verdade sobre a aparição da serpente no Jardim do Éden. O relato bíblico do encontro de Adão e Eva com esta criatura astuta levanta inúmeras questões que têm fascinado e deixado as mentes perplexas por séculos. Como a serpente realmente se parecia? Era uma serpente física ou representava algo totalmente diferente? A própria menção da serpente evoca curiosidades e convida à contemplação de seu papel e significativo na narrativa bíblica. E à medida que nos aprofundamos neste assunto intrigante, com o qual somos confrontados com uma miríade de perguntas, qual a verdadeira relação entre a serpente e o diabo? A serpente realmente possui a habilidade de falar? Ou foi uma representação metafórica de engano persuasivo? Essas questões nos desafiam a explorar as dimensões teológicas dessa criatura enigmática, buscando uma compreensão mais profunda de seu propósito dentro da narrativa mais ampla do plano de Deus para a humanidade. Com este estudo, veremos diferentes interpretações quanto à identidade da serpente, e nós deixaremos você chegar à sua própria conclusão quanto à aparência da serpente. A primeira interpretação da serpente, Nahash Teshaine, que significa um ser iluminado, está em 2 Coríntios capítulo 11 e versículo 14, que diz: E nenhuma maravilha para o próprio Satanás é transformado em um anjo de luz. A palavra hebraica Nahash realmente carrega múltiplas camadas de significado, e quando se aplica ao personagem em Gênesis, esta complexidade pode levar a várias interpretações, significando uma serpente literal, a interpretação básica e direta de Nahash, que é uma serpente ou cobra. Esta interpretação se encaixa na descrição física e comportamento na narrativa. Ela rasteja, fala e tempestivamente. A Bíblia não afirma explicitamente se a serpente poderia ficar de pé ou andar antes da sua maldição, mas parece plausível que ela poderia ter se movido entre 4 patas, como os outros répteis. Esta interpretação parece se alinhar melhor com Gênesis no capítulo 3 e versículo 14, que descreve a maldição imposta à serpente, se ela já se rastejava anteriormente à maldição. E sua comparação com criaturas com pernas está em Gênesis no capítulo 3 e versículo 14. Parece redundante, portanto é razoável interpretar em Gênesis capítulo 3 e no versículo 14 que a serpente originalmente possuía alguma forma de pernas, significando a segunda interpretação da palavra hebraica Nahash, o iluminado, na compreensão do papel e da natureza de Nahash na narrativa de Gênesis. A interpretação dele como o ser iluminado carrega um significado profundo a esta leitura baseada nas letras de raiz que pode significar brilhar ou se relacionar com bronze ou latão. Abre novas camadas de significado que dão à serpente uma dimensão angelical ou divina. Esta perspectiva oferece um contraste marcante com a representação comum da serpente, como uma mera cobra. Neste contexto, a serpente não é um hominho de criatura rastejante, mas uma entidade radiante e impressionante. Potencialmente, uma presença sobrenatural ligada à sabedoria divina, embora associada a uma luz enganosa.
Tal interpretação coloca a serpente como uma força central na narrativa, a figura impressionante, cujo impacto no enredo e seus personagens é tão profundo quanto cataclísmico, e essas interpretações assumem um tom mais rico quando lidas em conjunto com outros textos bíblicos, como em Ezequiel capítulo 28, versículos do 13 ao 15, por exemplo. Há uma descrição de um ser magnífico perfeitamente presente no Jardim do Éden, e esta figura é enfeitada com pedras preciosas e parecida com um querubim, é descrita como inocente até que a iniquidade foi encontrada nele, como descrito em Ezequiel capítulo 28, versículos do 13 ao 15, que diz: Estiveste no Éden, jardim de Deus, cobrias-te de toda pedra preciosa, a cornalina, o topázio, o ônix, a crisólita, o berilo, o jaspe, a safira, a granada, a esmeralda e o ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado, foram preparados. Eu te coloquei como querubim da guarda. Estiveste sobre o monte santo de Deus. Andaste no meio das pedras afogueadas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que em ti se achou iniquidade. Não há dúvidas de que esta é uma bela criatura de acordo com a descrição dada no livro de Ezequiel. Se Deus menciona esta criatura que estava no jardim, segue-se logicamente que pode ser Nahash, a serpente iluminada mencionada em Gênesis no capítulo 3 e versículo 1. Muitos estudiosos debatem a identidade dessa figura em Ezequiel. Alguns sugerem essa figura muitas vezes identificada como Satanás ou Lúcifer. Um rei terreno não seria realisticamente capaz de afirmar que ele estava no Jardim do Éden, servir como um querubim ungido que cobre ou reside na montanha sagrada de Deus. Assim, muitos estudiosos que estudam a Bíblia propõem que Ezequiel, no capítulo 28, dos versículos do 11 ao 19, serve como um desenho de profecia com duplos paralelos entre a arrogância de um rei de Tiro e a vaidade e orgulho exibido. Estudiosos sugerem que esta passagem em que Ezequiel pinta um quadro de uma figura que estava no Éden e que foi adorado com joias, caminhava entre as pedras de fogo, era irrepreensível desde a criação até a iniquidade, foi encontrado dentro de si e foi lançado para baixo como uma coisa profana, comparando esta passagem com a interpretação do Nahash como um ser brilhante. Pode haver uma correlação entre as duas entidades, e ambos são descritos como radiantes ou brilhantes, e ambos estão associados à sabedoria, embora enganoso ou corrompido. Ambos são presentes no jardim, desempenhando papéis sobre perturbação do paraíso. Esta passagem nos fornece uma fascinante perspectiva contextual que acrescenta profundidade em nossa compreensão desses personagens, que sugerem uma profunda entidade mais complicada do que uma simples serpente iluminada. De acordo com esta interpretação, essa figura angelical representa uma figura luminosa, que é, de alguma forma, tornando-se uma fonte proponentes do engano e do pecado. Uma interpretação brilhante argumenta que a única evidência textual que esta interpretação é baseada no hebraico das letras raiz de Nakash, que podem de fato significar brilhar ou estar relacionado com um bronze ou ser luminoso. Isso dá interpretação a uma base linguística de análise textual ligando o ser brilhante com a figura descrita em Ezequiel 28, com uma rica dimensão textual cruzada para a interpretação e semelhança entre as duas figuras. Fornece uma narrativa mais ampla que abrange vários livros da Bíblia. 3 alinhamentos com tradições posteriores em 2 Coríntios, no capítulo 11 e versículo 14, que diz: E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Este argumento para a interpretação sobre a serpente ser o ser iluminado segue como uma leitura literal, e a leitura mais simples de Nahash é como uma serpente literal. A interpretação do iluminado, embora linguisticamente possível, pode ser vista como uma complicação excessiva da narrativa de duas interpretações variadas de Ezequiel, capítulo 28, pois a figura é frequentemente interpretada como um lamento pelo histórico rei de Tiro, como uma figura metafórica representando o orgulho e a arrogância dos humanos, em vez de um anjo caído literal ou um ser divino em geral.
Enquanto a interpretação do Iluminado oferece uma leitura rica em nuances na narrativa de Gênesis, uma serpente padrão interpretado por Nahash, no sentido mais literal, significa uma serpente ou cobra real. Esta criatura é descrita como astuta e enganosa, desempenhando um papel crucial na queda de Adão e Eva. Aqui, a serpente simboliza astúcia e tentação, desviando os primeiros humanos do comando de Deus. Um aspecto notável da narrativa de Gênesis é que parece sugerir que a serpente tinha uma forma mais semelhante a outros animais antes de ser amaldiçoada. A Bíblia não indica diretamente se a serpente estava de pé ou andou antes da maldição, mas é possível que a criatura se movesse sobre 4 patas, semelhante a outros répteis. Essa noção se alinha bem com a frase de Gênesis, capítulo 3, versículo 14, onde Deus condena a serpente. O texto declara, por ela ter feito isso, Deus declarou: "Maldita serás acima de todo gado e de todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pós todos os dias da tua vida." Esta maldição sugere uma transformação. Se a serpente já rastejou sobre a sua barriga, a maldição seria redundante. Em vez disso, a comparação da serpente com outras criaturas com pernas sugere uma transformação. Embora literal, e não retrate a serpente como uma entidade sobrenatural em seu próprio direito, em vez disso, implica que Satanás de alguma forma tomou controle ou entrou no corpo da serpente para manipular Adão e Eva. Portanto, a figura por trás da serpente é o próprio Satanás. A serpente serviu apenas como ferramenta ou vaso usado pelo diabo para realizar o seu plano. Esta interpretação conclui que o tentador era o diabo, usando a forma de uma serpente como um disfarce. A Bíblia contém instâncias de seres espirituais usando animais ou assumindo a sua forma. Um exemplo notável é encontrado na história de Balaão. Em Números capítulo 22, versículo do 21 ao 35, nesta narrativa, o jumento de Balaão recebe a habilidade de falar para repreender Balaão quando ele não vê o anjo do Senhor bloqueando o seu caminho. Este incidente ilustra uma situação em que uma entidade divina interfere diretamente nas habilidades naturais de um animal, embora não seja idêntica ao da serpente. É uma situação um tanto paralela e oferece um precedente bíblico por interpretar a serpente em Gênesis no capítulo 3 como uma ferramenta de um ser espiritual neste caso. Os proponentes de Satanás desta interpretação argumentam que numa simplicidade textual, esta interpretação não requer leitura nas entrelinhas ou inferência de significados mais profundos. O texto retrata diretamente a serpente como um animal real que foi usado como ferramenta por Satanás. Consistente com outros temas bíblicos, a Bíblia muitas vezes descreve Satanás como uma figura enganosa que leva as pessoas ao pecado, e esta interpretação se alinha com esses 3 temas precedentes para interferência sobrenatural. A interpretação se baseia a outros exemplos bíblicos, como a história da jumenta de Balaão, que mostra seres sobrenaturais influenciando os animais. E aqueles que argumentam contra esta interpretação literal, na primeira interpretação do começo do estudo, falta evidência direta, pois a Bíblia não afirma explicitamente que Satanás entrou na serpente. Esta parte da interpretação é inferida e não apoiado diretamente pela segunda interpretação do ser iluminado de Nahash, e não aborda totalmente a punição da serpente e se Satanás meramente usou a serpente. Pode-se argumentar que a punição da serpente rastejar sobre a sua barriga é severa e injustificada na interpretação. Não resolve totalmente esta questão moral, e cada interpretação traz seus pontos fortes e fracos. Há muito mais interpretações sobre a serpente no Jardim do Éden, e neste estudo nós apenas delineamos estas variadas interpretações. E na sua opinião, em qual das interpretações você descreve a serpente? Como um animal rastejante como ela é? Ela se transformou num ser iluminado como Satanás tem o poder de se transformar? Ou ela era apenas um animal que andava sobre 4 patas? Gostou deste estudo? Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber os nossos próximos vídeos, e compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam ter o entendimento que você está adquirindo com os nossos estudos.
Forte abraço e até o próximo vídeo!